Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui hoje? Tem alguém? Amém? Abra sua Bíblia, eu tenho uma palavra do coração de Deus para dividir com você, eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Espero que você esteja realmente com o coração, não somente com os ouvidos, com o coração aberto para ouvir o Senhor nessa noite, que Ele quer falar com você. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com o tema Hoje Não, Obrigado. Tá bom? Diga assim comigo, hoje não, obrigado. Hoje não, obrigado. Êxodo capítulo 8, no verso 8 a 11, diz assim: O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e ao teu povo, e sobrarão apenas as que estão no rio. Amém? Hoje não, obrigado. Você sabe que nós somos procrastinadores. O ser humano é procrastinador. Para quem não sabe ou não está familiarizado com essa palavra, é esse hábito de deixar as coisas para depois. Deixar para depois. E uns mais, outros menos, mas todo mundo procrastina um pouquinho. Uns mais, outros menos. Homens procrastinam muito mais, né? As mulheres dizem amém. Os homens procrastinam mais. Os homens, olha, eu não quero defender, a gente é uma raça difícil, não sei o que acontece. Claro, nem todos, mas boa parte dos homens, a sua maioria, eles têm uma característica de deixar as coisas para depois, especialmente as que tem que arrumar em casa. Especialmente aquelas que tem que consertar. Queimou o chuveiro. Se tem 2 banheiros, pode esperar, é o ano que vem. Se tiver 2 banheiros na casa, queimou o chuveiro, ano que vem troca. Pode ficar tranquilo. Ele vai, não, isso. A maioria, pode ser que tenha as exceções, mas a boa parte dos homens. Não, amor, vou fazer. Se for uma mulher meio arretada, uma mulher meio ativa, meio colérica, ela já resolve. Quando ele chega em casa, já trocou chuveiro, já trocou até de marido quase. Quer dizer, não, em nome de Jesus não. Está repreendido. Mas é mais ou menos assim. Olha, eu tenho uma grande dificuldade com essas coisas de casa. Eu, infelizmente, acabo deixando muito para depois. Quebra lá uma maçaneta, tem que consertar, a porta não está fechando. Eu vou passar, eu vou chamar o chaveiro. Não, eu vou ver. E passa um dia, passa 2. Quando eu vi, já trocaram até a porta. Eu falo, ai meu Deus, eu deveria ter feito isso. Porque a Mayara já resolve. A procrastinação é esse mau hábito que algumas pessoas têm de sempre deixar para depois, até aquilo que poderia fazer agora. Tem coisas que elas... Você percebe que a pessoa é mestre na procrastinação quando ela anota o que ela tem que lembrar e anota que ela tem que lembrar o que ela... Tem gente que diz assim, mandar mensagem para fulano, ela lembra. E ela poderia mandar agora, mas ela anota que ela tem que mandar. E anota em outro lugar que ela tem que olhar onde anotou para lembrar que tem que mandar a mensagem. A gente é assim, alguns que são procrastinadores, e vai deixando, amarra, sabe? Amarra para depois, fica postergando isso. Quem aqui já fez algum trabalho de conclusão de curso, deve ter lidado, com certeza, com a procrastinação. Alguém aqui já fez algum trabalho de conclusão de curso? Um TCC, artigo, alguma coisa? Procrastinou ou não? 1 ano para fazer o negócio lá. Nunca vi tanto TCC sair em 3 dias, em 2 dias e até em 1 noite. Trabalho de conclusão de curso feito em 1 noite. 1 ano para fazer o negócio. Não sai uma linha, não sai um parágrafo. E, de repente, na última semana, você escreve 30 folhas, 30 laudas. Fala laudas ainda? Não sei como é que... Né? Por que a gente é assim, gente? Por que as coisas que a gente precisa fazer, às vezes, a gente não faz e deixa para depois?
A gente deixa para depois. Mas não somente esse hábito da procrastinação. A gente tem um costume de não querer enfrentar a decisão de coisas importantes. Nós temos, alguma coisa em nós nos faz adiar decisões importantes. Toda vez que uma decisão importante precisa ser tomada, uma atitude importante precisa ser tomada, a gente dá um jeito de deixar ela para depois, principalmente quando é algo amargo, algo que a gente não quer fazer, algo que nos incomoda. A gente dá um jeito de deixar isso para depois. É interessante que, diante dessas situações, muitas oportunidades vão embora e passam na nossa vida. Não tem nada mais triste do que perder uma boa oportunidade. Quem já perdeu uma boa oportunidade na vida aqui? Quem já perdeu? E nunca mais voltou essa oportunidade. É horrível a sensação de oportunidade perdida. Eu lembro uma grande oportunidade que para mim me marcou muito, porque o sentimento foi muito amargo, apesar de não ser grande coisa, mas na minha circunstância foi grande coisa. Eu tinha 11 anos de idade e eu estava com alguns amigos da família que eram músicos, né? E eu tinha 11 anos, e meu irmão Paulinho aqui, ó, vocês conheciam o meu irmão? Está aqui, ó, o Paulinho, a Michele, ó, faz um alô aí. É meu irmão de verdade, tá? Não é irmão em Cristo, não, é meu irmão de sangue, tá? É que eu queimei, o meu bercinho queimou em casa, eu fiquei mais moreninho, mas eu sou irmão dele, viu? Irmão de sangue. Meu irmão Paulinho, ele é pastor lá na Nova Igreja Batista em Cascavel, está visitando a gente hoje, ele e a sua esposa, e os seus filhos que estão lá no Nova Kids, lá, você deve ter visto eles por aí. E meu irmão sempre me levava nas coisas de música, eu era baterista já, eu aprendi a tocar bateria com 8 anos de idade, mas eu aprendi e fui estudando já, e eu comecei a ficar um pouquinho melhor do que a maioria das crianças da minha idade. E sempre alguém me levava em festivais de música, e daquela vez meu irmão não pôde me levar, e foi um amigo nosso lá da igreja, lá, que me levou no festival. E eu lembro que eu estava sentado lá no Gilberto Maier, em Cascavel, na penúltima fileira, porque a gente chegou um pouco atrasados, foram os lugares que sobraram, e eu estava com esse baterista adulto, amigo meu, que ele dava algumas aulas para mim, eu estava com outro rapaz também, que era músico, e eu estava assim, alucinado com o que eu estava vendo. Na época, em Cascavel, tinha um dos maiores festivais de jazz do Brasil, que era o Jazz Festival, o Cascavel Jazz Festival, e tinha os melhores músicos do Brasil iam tocar lá em Cascavel. Eu estava alucinado, com 11 anos de idade, vendo aquilo. Era incrível, incrível o que eu estava vivendo. Como baterista, eu ficava apaixonado, e eu ficava alucinado, e show, e luzes, e os bateristas, e os músicos incríveis. Eu estava alucinado com aquilo. De repente, eles iam trocar de banda, de apresentação, e veio alguém lá fazer um momento lúdico, um momento de interação com a plateia, e disse, olha, dentre vários perguntas, vários sorteios que ele fez, chegou uma hora que ele perguntou, quem é o baterista mais novo daqui do auditório, mais jovem? E aí um gritou, Aí, 18 anos. Aí outro lá, o pai levantando, e o menino lá, 15 anos. E eu, nessa hora, na mesma hora, estava o Oziel, né, o Zica, que era o baterista, estava do meu lado, e o outro, que eu esqueci o nome, olhando para mim assim, levanta, vai, levanta, porque era lotado, as cadeiras eram apertadas, levanta, vai, grita. E eu encolhi, eu apavorei. Olhando ele naquela pressão, falando, levanta, um monte de gente, sabe, gritando, e as luzes, e eu imaginei na hora que falou, o primeiro baterista mais jovem que vier aqui, o baterista mais jovem que vier aqui tocar e mostrar que sabe tocar, vai ganhar algo incrível. Na hora que ele falou que eu tinha que ir lá na frente tocar, eu congelei. Falei, não vou, eu falei, já tem alguém lá. E um menino que tinha uns 13 anos saiu, já foi correndo, eu lembro até hoje. Saiu assim, foi no palco já. Quantos anos você tem? 13 anos. Você sabe tocar? Sei. Vai lá na bateria, então quero ver você tocar. Aí o menino fez lá um chá com pão. Chá com pão é uma expressão entre os músicos que o ritmo é bem simples, bem facinho. O nome é chá com pão porque diz assim, um chá com pão. Um chá com pão. Isso aqui é indiferente. Não. E ele tocou isso aí. E na época eu já tocava bem, assim, modéstia à parte, eu já tocava melhor do que aquele menino. Mas eu congelei, eu travei aquela oportunidade, e ele falou, vai, tem alguém mais jovem, mais novo? E eu, não vou. Ele falou, cara, vai, é só você ir, aqui tem alguém. E eu congelei. E aí começaram a dar o prêmio para o menino. Um dos prêmios foi um acompanhamento no conservatório musical da cidade, onde ele seria treinado para ser um baterista profissional, acompanhado, curso, fora um kit de baquetas lá do baterista principal, e ganhou um monte de coisa. E eu nunca me arrependi tanto
de não ter aproveitado a oportunidade? Porque eu disse, não, agora não, já foi. Quem sabe no outro dia. Você já perdeu a oportunidade que você amargou ela depois? Você amargou e falou, não acredito que eu disse não, eu não acredito que eu deixei para depois, eu não acredito que eu não fiz. Alguém já passou por isso? Tem alguém que já passou por isso de verdade? Você fala, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Talvez você tenha passado e lembra. Talvez você tenha passado e não lembra. Talvez hoje seja um dia de uma grande oportunidade na sua vida e você não sabe. Quem sabe até o final dessa mensagem, você esteja diante de um dia em que você tenha que abraçar uma oportunidade ou não. Não sei. E talvez hoje, talvez a resposta de muitos aqui hoje, para o que Deus vai falar ao seu coração seja, hoje não, obrigado. Assim como eu e você fazemos quando vem lá aquela pessoa entregando um panfleto no semáforo e fala, olha aqui um panfleto, e você diz, hoje não, obrigado. Você nem sabe o que é, mas a gente diz hoje não, obrigado. Quando vem aquela pessoa na porta da sua casa, que eu imagino que você já tenha feito isso, porque assim é comum a gente fazer. Vem uma pessoa, você bate o olho nela, você fala, é um pedinte. Ai meu Deus, eu estou ocupado, estou apurado, eu tenho um monte de coisa a fazer, eu não tenho dinheiro. Você já começa a inventar um monte de desculpas e de repente a pessoa fala, moço, e aí você só grita, hoje não. O quê? Obrigado. Você nem ouviu. Você nem ouviu o que tinha de oportunidade, você nem se abriu para isso. Só que nós estamos o tempo todo com hoje não, obrigado. Eu lembro de um filme incrível, que ele é muito divertido. Na verdade, não tem como não rir com o Jim Carrey. Não sei você, mas eu não consigo não rir com o Jim Carrey. Para quem não sabe, aquele ator do Todo-Poderoso, do Ace Ventura. Quem conhece o Ace Ventura? Entregou a idade, hein? Eita. O Todo-Poderoso, o Ace Ventura. E ele fez um filme chamado Sim, Senhor. Quem já assistiu o filme Sim, Senhor? E aquele filme é muito legal, porque ele era um cara que falava não para tudo. Não. Tudo que aparecia de oportunidade na vida dele, ele falava, não quero, não, deixa, não, depois, não. Os amigos ligavam, vamos comer alguma coisa? Não, hoje não, estou cansado. Viu, vamos fazer tal coisa? Não, hoje não. Um cliente vinha e oferecia lá uma proposta de negócio, ele era gerente de banco, e ele ganhava em créditos, enfim. Falava, eu queria fazer tal coisa. Falava, não, negava a todos. E, de repente, ele assiste lá uma palestra, onde a pessoa faz um desafio dela falar sim para tudo, dele dizer sim para tudo, e ele passa a dizer sim para tudo no filme inteiro, na história toda. Tudo o que perguntarem para ele dizia sim, e aí ele passa o filme inteiro vivendo loucuras incríveis, de experiências incríveis, simplesmente por começar a parar de dizer não e começar a dizer sim. E o filme tem uma mensagem, tanto é que, para quem não sabe o final, eu vou contar. Na verdade, o palestrante não queria que eles dissessem sim para tudo. Na verdade, eles queriam que a audiência aprendesse a abraçar mais as oportunidades e parar de rejeitar. Só que ele levou ao pé da letra, ele disse sim para tudo, e um monte de coisa maluca começou a acontecer na vida dele, que fez ele se abrir, experimentar algo novo na vida dele, que o libertou da escravidão de rejeitar tudo, de dizer o tempo todo, hoje não, obrigado. Só que o mais incrível que eu quero que você entenda aqui hoje é esse episódio de Moisés e o faraó. Eu não sei se você acompanhou a leitura que eu fiz aqui no início, mas o contexto são as pragas do Egito. Para quem não sabe, o povo de Israel é escravo no Egito, e Deus levanta Moisés como libertador, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E dentro desse processo onde Moisés vai e diz, olha, eu sou o homem de Deus, estou falando com você para libertar o povo, enfim, ocorre a situação das pragas, e uma dessas pragas é a praga de rãs. E para quem não sabia, essa praga de rãs, você lê a descrição, dominou e invadiu todo o Egito. E a praga de rã fez com que tivesse rã no armário da cozinha, a rã na cama, as pessoas deitavam em cima de rã por tudo quanto ela era praga, gente. A praga era uma infestação de rã por tudo. Se abria o prato de comida, tinha uma rã dentro, sabe? Você ia na geladeira, não tinha geladeira, mas tinha uma rã. Você estava no banheiro lá, imagina, gente, saindo lá daquela aguinha, uma rã.
Que nojo, e rã para tudo quanto é lado, rã atrapalhando a vida de todo mundo, rã, e tudo quanto é lado, rã em cima da cama, rã entrando pela sua boca, rã subindo na sua roupa aqui e entrando no ouvido, rã passando pela sua boca, sabe, aquele negócio gosmento, aquelas rãs por tudo quanto é lado, as pessoas não tinham paz, as pessoas não conseguiam comer, as pessoas não conseguiam tomar banho, as pessoas não conseguiam ter o mínimo de prazer, porque era rã em todo lugar. E aí, desesperadamente, o faraó manda chamar Moisés e fala, chama aquele maluco lá. E aí Moisés chega e diz, olha, eu estou desesperado, não aguento mais rã por tudo quanto é lado, é rã na cozinha, é rã no prato, é rã na mesa, é rã no copo, é rã no prato, no prato de comida, é rã no banheiro, eu estou desesperado, por favor, pede para o seu Deus acabar com isso, que eu não quero mais rã. Moisés fala, é só você falar, quando é que você quer que eu ore para acabar com as rãs? Ele diz, amanhã. Vocês leram o que está escrito? Amanhã. Amanhã? Como assim amanhã? Gente, tem rã em todo quanto é lugar. Está infestado. Está uma loucura. Tua vida não anda mais. Eles não conseguiam ter mais vida. Eles estavam com aquele mal parando a vida deles. Toda a nação infestada de rã. E aí, Moisés pergunta, quando é que você quer que eu ore para acabar? Só você falar, quando? E ele diz, amanhã. Faz sentido isso? Eu não consigo entender. Mas eu só consigo entender quando eu olho para a minha vida. E talvez hoje você consiga entender o que o faraó fez. Parece loucura um cara diante de uma desgraça total, com a oportunidade de acabar com ela imediatamente, dizer amanhã. Parece loucura, né? E é possível que eu e você fazemos isso todos os dias. Quando Deus nos confronta, se encontra conosco e diz, olha, chegou o momento de acabar com essa dor. E a gente diz, amanhã. Chegou o momento de se livrar da ansiedade. E a gente diz, amanhã. Chegou o momento de você sair dessa escuridão de vida e renascer para a vida que eu tenho para você, sendo livre do pecado, livre de toda ansiedade, livre de toda angústia, livre de toda preocupação. E a gente diz, amanhã. Chegou o momento de você vencer o pecado da imoralidade finalmente e se tornar um homem livre. E a gente diz, quem sabe, amanhã eu vou. Chegou o momento de você desfrutar de uma vida útil, prática, servindo a Deus, engrenando na igreja, fazendo ministério, mas a gente diz o quê? É legal isso, mas pode ser amanhã. A gente passa a entender esse faraó quando a gente olha para a nossa vida. Quando diante das ofertas de Jesus nós dizemos, muito legal isso, que bom, ótimo, amanhã. Hoje não, obrigado. Parece insano, mas eu e você fazemos isso o tempo todo. Agora, Rona, mas diante de quais ofertas? Eu não digo isso hoje não, obrigado para Deus. Não, nunca. Quais são as ofertas de Jesus para nós hoje? Eu vou te falar só algumas ofertas. O que Deus está oferecendo para você hoje? Algumas. Primeiro, Deus tem oferecido para você satisfação plena. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É uma promessa, é um convite, é uma oferta de Jesus. Aquele que vier a mim, aquele que comer de mim, nunca mais terá fome e sede. E Jesus estava falando da fome e da sede da alma. Fome e sede da alma. É a mesma coisa que ele ofereceu para a mulher no poço de Samaria, dizendo, olha, quem beber da minha água nunca mais terá sede. E ele não estava falando de sede física, ele estava falando do anseio da alma do ser humano, que sempre está faltando algo. Eu sei como você se sente, porque a maioria de nós muitas vezes se sente assim, de parece que está vivendo a vida, e por mais que alcance alguns objetivos, e por mais que alcance alguns alvos, que em algum momento disse, quando isso acontecer, eu vou ser feliz de verdade. E de repente vive e alcança e desfruta, mas na verdade continua ficando insatisfeito e descobre que ainda não é feliz de verdade. Sabe o que o nome disso? É insatisfação crônica. Nós nunca estamos satisfeitos com nada que este mundo oferece. Aí vem Jesus e diz, olha, aquele que vier a mim, eu tenho algo que faz você ficar satisfeito para sempre. Nunca mais você terá fome e sede da alma. E a gente diz o quê? Hoje não. Obrigado. O que Deus tem oferecido? Deus tem oferecido direção. Segundo, Deus tem oferecido direção, clareza e um caminho seguro. Deus está dizendo para mim e para você, olha só,
João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que a gente continua perdido? Por que muitas pessoas que dizem crer em Deus não conseguem ter clareza se estão tomando as decisões certas para a sua vida? Por que é que você, mesmo sendo um filho de Deus, você ainda permanece perdido? Rony, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser desse ano. Eu não sei se eu separo, se eu continuo. Eu não sei se eu saio do trabalho ou eu mudo de empresa. Eu não sei se eu estou no caminho certo. Eu não sei se eu estou na vida certa. Eu não sei se eu fico aqui, se eu não fico lá, eu não sei. E quando nós estamos perdidos é porque a gente ainda não aceitou de verdade a direção de Deus sobre a nossa vida. Alguma coisa tem impedido. Em algum momento a gente tem dito para Jesus: não, hoje não, obrigado, porque a gente está sem direção. Se você está sem direção, é porque em algum momento você tem dito para Deus: olha, hoje não, obrigado. O que é que Deus tem oferecido? Cura e libertação completa. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou proclamar liberdades aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar o oprimido e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus disse claramente: eu oferto vida, cura e liberdade para todos aqueles que quiserem. Se você não desfruta de liberdade plena na sua vida, e você não está plenamente curado no coração, é porque em algum momento, sobre alguma circunstância, você tem dito para Deus: hoje não, obrigado. Quem está me acompanhando aqui? Amém? Porque ele diz: olha, é só você vir a mim que eu te dou isso, essa é a oferta. Se você não tem isso, é porque em algum momento você disse: hoje não, obrigado. Não, hoje não, hoje não. Hoje não, hoje eu não quero, hoje não, obrigado. Jesus oferece perdão dos pecados. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 2,5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Jesus oferece perdão. Se você ainda continua sentindo culpa pelos pecados, culpa pelos erros cometidos, culpa pelas coisas que você viveu no passado, você sente um peso, aquela dúvida: será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu sou condenado? Será que minha vida vai ser desgraçada por causa dos erros que eu cometi no passado? Se o peso da culpa ainda permanece no seu coração, é porque em algum momento, quando Jesus disse: eu ofereço perdão dos pecados, você disse: não, hoje não, obrigado. Jesus oferece um pleno descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus está dizendo: aqueles que vêm a mim recebem um tipo de descanso sobrenatural. E se você se sente cansado na vida, eu não estou falando de um cansaço físico, eu não estou falando de um esgotamento onde as suas energias vitais se foram por um grande empenho de alguma atividade. Eu estou falando daquele cansaço da vida, que você não sabe mais se quer continuar, aquele peso na alma, aquele peso no coração. Se você tem se sentido assim, é porque em algum momento, mesmo achando que tinha chegado a Jesus, para Ele você disse: hoje não, obrigado. Mas será? Você falou, porque Ele oferece isso. Você deve ter dito: hoje não, obrigado. Ele oferece vida plena. Diga comigo: vida plena. Sabe o que é vida plena? Uma vida abundante em todas as áreas da vida. Deus prometeu a você uma vida plena na família, no casamento, na saúde emocional, sabe, prosperando com as habilidades e o talento e a energia que Deus te deu, sabe, com o trabalho, as coisas sendo saudáveis, você crescendo na sua família, tendo uma vida espiritual saudável, com saúde física. Se você não tem experimentado vida plena, é porque em algum momento, diante daquilo que Jesus tem oferecido, você tem dito: hoje não, obrigado. Em algum momento você disse: hoje não, hoje não, hoje não, obrigado. Sabe por que a gente procrastina nas coisas da vida? Segundo a psicologia, segundo a ciência. Alguns motivos, segundo a ciência, de por que a gente procrastina. Assim, por que eu não troco o chuveiro quando tem que trocar o chuveiro? Por que você deixa a tarefa lá mais difícil do trabalho para o outro dia, para outra semana, se for possível? Por que a gente deixa as coisas para depois, aquelas conversas amargas? Por que a gente procrastina?
Alguns motivos que a ciência nos mostra que o nosso cérebro, alguns comportamentos, alguns movimentos do nosso cérebro que fazem a gente procrastinar. Primeiro, a gente procrastina quando a recompensa está longe de acontecer. Então, quando algo que eu tenho que fazer, a recompensa demora muito para vir, eu tendo a procrastinar. Sabe? Por exemplo, quem aqui disse, o mês que vem vou guardar dinheiro e não guardou? Levanta a mão, quem já fez isso? Por quê? Porque o guardar, quando você olha, nossa, eu quero 100 mil reais, aí você fala, eu vou guardar 150, você fala, é tão longe juntar tudo isso. Quer saber? Mês que vem eu guardo. Parece porque a recompensa é muito longe, então o nosso cérebro tende a dizer, não, quer saber? Depois eu faço. Quando a recompensa é distante, o cérebro tende a dizer, eu vou deixar para depois. Outro motivo pelo qual a gente procrastina, segundo a ciência, um otimismo excessivo do futuro. Esse é o mal do sanguíneo, dos otimistas, sabe? Ele acredita que vai dar certo. Como ele acha que tudo vai dar certo, ele procrastina as coisas de organização, as coisas que precisam se planejar, sabe? Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas vamos arrumar um negócio aqui, vamos preparar. Não, depois a gente faz. Cara, vamos arrumar aqui. Não, depois a gente vê. O excesso de otimismo faz a gente deixar as coisas para depois. Alguém já percebeu isso? Quando você não mede que aquilo pode dar errado, fala, não, vai dar certo, e a gente deixa para depois. Indecisão faz a gente procrastinar. Quando a gente tem mais de uma alternativa, a gente fala, não sei, não quer se posicionar, não quer decidir, a gente deixa para depois. Perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É aquele hábito de querer que tudo fique completo, perfeito. E se não estiver perfeito, você não avança, você não decide, você não faz. E muitas vezes você procrastina esperando ter a melhor condição possível, mas às vezes ela é impossível. O perfeccionismo ele é uma utopia, é algo que você nunca vai ter. E tem gente que só não avançou, não tomou decisões importantes na sua vida, porque está esperando o momento perfeito. Ele existe, gente? Não existe momento perfeito. O momento perfeito para decisões importantes é agora, é hoje. A gente procrastina, sabe por quê? Por medo de falhar. Muitas coisas que a gente deixa para depois é porque a gente não quer ver o resultado ruim dela. E como tem medo do resultado ruim, de ser julgado pelo resultado ruim, a gente deixa para depois. Aquela conversa, aquela apresentação, aquela negociação, aquela decisão, aquela iniciativa. Quantas pessoas já disseram, pastor, eu queria até servir, mas eu tenho medo de não conseguir. Mas, irmão, você nem tentou, por que você tem medo? Mas vai que eu não consigo. Se você não conseguir, volta atrás. Se você não conseguir, muda de ministério. Mas eu nem vou. Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Outro motivo, falta de motivação. Uma motivação genuína. Um motivo para agir genuíno que faça, não, quer saber, eu vou fazer agora. Vou tomar uma decisão agora, vou tomar uma atitude agora. Falta de energia, vital mesmo, falta enfim, preguiça. Preguiça. Algumas não estão aqui, tá? Eu estou citando outras aqui. Distração. Você até quer fazer, até se comprometeu, mas tem muito ruído na sua vida. Alguém falando daqui, alguém falando de lá, uma oportunidade daqui, outra oportunidade de lá, assim vai. Mas o principal motivo que faz a gente procrastinar é priorização do bem-estar imediato. O principal motivo que faz a gente não tomar uma decisão importante ou agir diante daquilo que a gente tem que fazer é porque um bem-estar imediato tem satisfeito o teu coração ao ponto de você falar, não quero sair daqui. É bom procrastinar, é agradável. É agradável, ao invés de fazer uma tarefa, escrever um lembrete para fazer a tarefa. Porque te dá a sensação de que você está realizando ela sem realizar. Entende? Alguém entende o que eu estou querendo dizer? Então, esse mecanismo do cérebro faz você procrastinar. Mas eu descobri que existe algo muito mais perigoso, que a ciência não explica necessariamente. Existe algo muito mais perigoso que faz a gente deixar as decisões e as atitudes importantes na vida para depois, especialmente as espirituais, que é um tipo de procrastinação espiritual. Existe um tipo de procrastinação espiritual, que são as razões que fazem a gente não aceitar o que Jesus oferece. Eu quero que você lembre de tudo que eu disse que Jesus oferece aqui: satisfação plena, direção e um caminho seguro para andar, cura e libertação, perdão dos pecados, descanso, vida plena. Quem não gostaria de tudo isso na sua vida? Levanta a mão. Quem gostaria? Quem gostaria? Quem gostaria aqui? Amém? Agora, por que é que nós rejeitamos isso? Eu rejeito? Sim. Por que é que você rejeita?
Eu vou te dizer 3 motivos espirituais por que a gente rejeita que as rãs sejam eliminadas da nossa vida. Por que assim como Faraó, diante das oportunidades que Deus nos dá para livrar-nos de todo o mal sobre a nossa vida e experimentarmos de todas as ricas promessas de Cristo para nós, por que a gente diz hoje não obrigado? 3 motivos espirituais que possivelmente você já tenha cometido e que você tem feito na sua vida. O primeiro motivo espiritual que nos faz adiar tudo que Deus tem para a nossa vida, primeiro, muito importante, desprezo. Desprezo. É não dar o devido valor. Diga comigo, não dar o devido valor. Olha só. Vocês viram a minha xícara aqui? Vocês gostaram? Bonita, né? Onde eu comprei? É igual a tua? Olha só. Está escrito aqui, né? Imagine que essa xícara aqui, ela fosse uma herança. É uma xícara que tivesse passado por gerações na minha família, que na verdade o meu tataravô, que morou na Europa, ele usou ela lá no século XIX, não, século XX, perdão, tataravô, século XX, antes de ser convocado para Primeira Guerra Mundial, ele teve a última refeição com a sua senhora, com a sua esposa e com seus filhos, e ao final dessa refeição ele tomou a xícara, um chá, e escreveu uma carta, e pegou a sua mala e foi até o alistamento do exército, e se dirigiu e morreu em batalha na guerra. E nessa xícara, ele tomou o seu último chá. O meu avô, quando foi para a guerra, o meu tataravô, ele acabou sendo uma peça fundamental. Uma peça fundamental. Vamos pegar aqui a Segunda Guerra Mundial. Lá, nas trincheiras, entre os aliados, entrando na França, onde Hitler e todo o seu exército estavam lá, o exército alemão, e os aliados chegando e invadindo, né, aquela baía, e o meu avô estava lá, e por causa dele, que ele conseguiu fazer uma ação, eles conseguiram uma brecha, onde o exército conseguiu finalmente vencer aquela batalha, que foi fundamental para que a Segunda Guerra tivesse acabado, e o meu avô voltou são e salvo para casa, pegou essa xícara e fez um testamento, e na verdade ele guardou essa xícara junto com a medalha de honra que ele tinha ganhado, e essa xícara foi sendo passada, enfim. A pergunta que eu te faço é, como é que eu trataria essa xícara? Como é que você acha que eu trataria essa xícara, depois de toda essa história? Não estaria nem usando. Ela estaria emoldurada em algum museu, na Europa, não sei, ou em casa, guardada num cofre. Porque não seria simplesmente uma xícara. Era uma xícara com uma mensagem, com um valor muito mais estimado do que a xícara que o pastor comprou na van. Você entendeu? Os mesmos objetos podem ser desprezados ou honrados por diversos motivos. Imagine que essa xícara fosse realmente toda dessa história que eu acabei de contar, e você não soubesse dela, e você chegasse em casa e ela estivesse lá no armário, e você fala, vou tomar um chá, vou pegar essa daqui, porque você desconhece, e como você desconhece, você despreza o valor dela. Faz sentido? Alguém está entendendo aqui? Qual é o maior erro, a principal atitude que a maioria das pessoas tem por não desfrutar das ofertas de Deus para a nossa vida? Desprezar o que tem valor. Não reconhecer o valor daquilo que Deus está ofertando. Mano, como assim? Eu quero que você me acompanhe. Lucas capítulo 14, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu,
Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora de começar. Enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Preste atenção. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Não vai dar para ir, desculpe. Hoje não, obrigado. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de bois e eu estou indo experimentá-las. Olha, por favor, desculpe, hoje não, obrigado. Aí outro disse: é que eu acabei de me casar, por isso que eu não posso ir. Hoje não, obrigado. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, para que minha casa fique cheia. Jesus estava contando essa parábola exatamente para mostrar a atitude do povo de Israel diante do Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. E Jesus estava falando sobre ele mesmo. O grande Senhor é ele, o próprio Deus, dizendo: olha, venham convidados. E os convidados eram os filhos de Israel. Eu sou o Messias, eu vim trazer salvação a vocês, venham e desfrutem. Mas todos deram desculpas. E o final da história é que o Senhor disse: então quem é convidado não desfruta e não honra o que está sendo ofertado, chama aqueles que vão valorizar. Chama aqueles que vão honrar um banquete, porque não tem o que comer. Chama aqueles que para eles é sim um problema não ter comida. Eu quero que você entenda o que Deus está te falando. A maioria de nós despreza o que Deus tem ofertado porque acha que a vida está boa o suficiente. Esse é o maior erro que a gente pode cometer na vida. Olha as desculpas que eles deram: trabalho, negócios, família. Esse é o motivo. Quem aqui não sabia que o maior motivador para as pessoas se aproximarem de Deus é a dor? É ou não é? Porque quando as tuas contas estão pagas, Deus não precisa de Deus. Quando o teu casamento está legal, quer saber, Deus está... Mas é só o cerco apertar, é só a coisa ficar difícil que a gente fala: meu Deus, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma ajuda. Óbvio, né? Aquele que está com fome valoriza a comida. Aquele que não tem o que comer, quando alguém fala: opa, tem um banquete na casa do Senhor, alguém quer ir? Eu quero. Mas aquele que está com o bucho cheio, comprando juntas de boi, comprando terreno, fala: tem um banquete hoje? Não estou afim não. E nós vemos isso o tempo todo. Nós somos assim. Nós desprezamos aquilo que a gente não enxerga valor. Muitas vezes por não perceber que aquilo que está sendo ofertado é tudo que nós precisamos. É óbvio que eu não vou, no momento de estabilidade financeira, achar que eu preciso de Deus, porque o dinheiro se tornou meu Deus a tal ponto de achar de que eu estou bem porque eu tenho dinheiro. É óbvio que eu não vou ficar desesperado porque meu casamento está bem. Aí quer saber, Deus, né? Tá bom, tá tudo certo. Se der para ir no culto eu vou, se não der para ir no culto eu não vou. Se der eu leio a Bíblia, se não leio a Bíblia. A gente despreza o que tem valor porque a vida vai bem. E esse talvez é o maior motivo da gente dizer para Deus o tempo todo: hoje não, obrigado. Jesus tem ofertado vida plena, perdão de pecados, cura, libertação, mas só dizem hoje sim, obrigado, aqueles que são conscientes do que precisam. O primeiro grande motivo que faz a gente rejeitar e dizer hoje não, obrigado Deus, é por achar que aquilo que é valioso não é tão valioso assim, por desprezar aquilo que está sendo ofertado. Eu fico indignado às vezes e eu tento me controlar diante da igreja de Cristo, especialmente daqueles que ainda não têm tanta maturidade. Mas é muito incoerente muitas vezes a nossa postura, às vezes num culto, por exemplo. E eu não estou aqui hoje, eu sei que tem pessoas amigas visitando, mas olha, eu quero que você entenda. Ou a gente se engana, ou a gente está mentindo para nós mesmos. A gente diz que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Onipresente, está neste lugar para ser honrado e adorado. E a gente fica comendo tatu, olhando o celular, mascando chiclete. Comendo tatu não, né, gente? Desculpa. É que eu falava isso para os adolescentes. Mas é quase isso. Não faz sentido. Ou a gente realmente não acredita no que a gente está dizendo, ou é porque...
Se você soubesse que o manual da vida está disponível a você, de verdade, se você realmente acreditasse que as soluções para todos os problemas da sua vida estão reveladas na sua palavra, você deixaria ela mofando na sua casa como você deixa? Se você realmente acreditasse nisso, eu quero que você entenda o desprezo que fizeram de Jesus. Jesus foi desprezado claramente. Jesus foi desprezado claramente. Em alguns momentos, que alguns que souberam, quando Jesus estava diante da sua vizinhança, que ele cresceu lá, e ele foi e voltou a fazer missões lá, alguns falaram, ei, esse Messias, profeta, filho de Deus, não é o filho do Zé e da Maria, que fazia uns banquinhos aqui de madeira, aqui na esquina? É ele mesmo, o tal do Jesus, o filho do Zé. Ah, capaz. Eu estou sabendo que ele está viajando em umas cidades aí, curando o povo, pregando umas mensagens do reino de Deus. Ah, o filho do Zé? Ah, para. E a palavra de Deus diz que lá Jesus não pôde agir. Muitos não desfrutaram da graça, da misericórdia, do poder de Deus, do reino de Deus, porque não honraram aquilo que tinha valor. Por não enxergarem a oportunidade que estava passando diante dos seus olhos. Jesus, o Filho de Deus, o dono da vida, estava dizendo, ei, venham aqui, tudo que eu tenho para você está disponível. Ah, quer saber? Aí muitas vezes, como é que Deus opera hoje na nossa vida? Através da igreja, o corpo de Cristo. E a igreja opera nesta terra através muitas vezes de reuniões, programações, convites, mensagens. E está a igreja de Cristo atuando na sociedade, dizendo, olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para libertar os cativos. Mas a gente olha para essa mensagem e fala, hoje não, obrigado. Esse talvez é o principal motivo da gente perder a grande oportunidade das rãs serem eliminadas da nossa vida. Não enxergar o valor da ação e do poder de Deus que hoje está aqui para atuar na sua vida. Para você, para os seus olhos, talvez seja um jovem com uma barbinha estranha, com um microfone gritando e falando rouco e tocar bateria. Mas talvez hoje seja o dia que pode transformar a sua vida, porque não é as minhas palavras, é a palavra de vida de Deus dizendo, ei, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tenho vida plena, eu tenho vida em abundância, eu tenho isso para você, libertação completa, cura da alma, transformação de vida, restauração, perdão de pecados. Ele está aqui disponível como fonte que flui, e não é do trono aqui, ou do palco, do microfone. O Espírito de Deus está aqui para transformar a sua vida, e talvez você esteja dizendo, quer saber, hoje não, obrigado. Que hora que acaba? É por não honrar o que tem valor é que a gente perde as maiores oportunidades de Deus na vida. Por desprezar, por tratar com banalidade, com futilidade. O segundo motivo é por apego às coisas deste mundo. Muitas pessoas procuraram Jesus. Muitas. Jesus, eu quero te seguir. Vamos ouvir aqui algumas experiências aqui. Mateus capítulo 8, versículo 22. Outro discípulo disse, Senhor, deixa ir primeiro sepultar o meu pai. Ele disse, olha, eu quero te seguir. Jesus disse, pode vir, vem, bora. Estamos já passando aqui, estamos de caminho. Eu falei, não, mas só um minutinho. Eu preciso primeiro resolver umas coisas. Eu preciso sepultar o meu pai primeiro. E talvez alguns de vocês escutem e falem o seguinte, mas que Jesus é insensível. Porque se você não sabia, a resposta que Jesus deu foi o seguinte, deixe que os mortos cuidem dos mortos, vem você e siga-me. Aí fala, que insensível Jesus, não deixou nem o coitadinho fazer o velório do pai. Não, meu irmão, na cultura judaica essa expressão significava, eu preciso esperar o meu pai morrer, deixar a herança para eu ver o que eu vou fazer e cuidar de todo o patriarcado. Então isso poderia demorar anos. Não era que estava tendo um velório lá. É isso que a gente entende, né? A gente acha que o jovem estava falando, não, é que meu pai está sendo velado, está tendo lá. Não, ele estava querendo dizer o seguinte, eu preciso que meu pai morra primeiro, porque aí eu vou ter autonomia como patriarca da minha família para poder decidir o que eu faço. Mas por enquanto eu sou filho do meu pai, sabe como é, tem que esperar ele morrer. Ele estava falando sobre anos. E no máximo, se realmente o pai dele tinha morrido, dentro da cultura judaica, o velório durava 1 ano. O processo de velar um ente querido demorava 1 ano. É isso que ele estava dizendo. Hoje não, obrigado. Eu tenho algo mais importante aqui. O apego à família, o apego às coisas terrenas, enquanto a gente está diante daquilo que é eterno.
Olha o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, versículo 61. Outro diz assim: eu vou te seguir, Jesus, mas deixa primeiro voltar e me despedir da família. Jesus diz: olha, quem olha para trás não está pronto para me seguir. Vamos em frente. Ai, que insensível Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, o jovem rico perguntando: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele diz: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Eu quero que você entenda, o segundo principal motivo da gente dizer para Deus hoje não obrigado é porque a gente não tem coragem de abrir mão dos apegos terrenos. Existe uma confiança espiritual que nós depositamos nas coisas desta vida, e a gente não consegue acreditar que a gente vai ter vida plena, satisfação, sem abrir mão dessas coisas. Porque, na verdade, elas tomaram o lugar do nosso coração. A gente só acha que é feliz porque é casado com fulano, ou quando casar com fulano vai ser feliz. A gente só acha que tem segurança se tiver a conta vermelha, a conta azul, cheia de dinheiro. A gente só acha que as coisas vão bem se a gente tiver a casa própria, o sítio, a casa na praia, a viagem dos sonhos. E é exatamente por isso que a gente despreza os convites de Deus para a nossa vida. Porque a gente deposita muito mais expectativa naquilo que é terreno, daquilo que é eterno. Vários estiveram diante de Jesus encarnado, o Filho de Deus. Não era eu pregando sobre Jesus, era o próprio Jesus. E eles disseram: hoje não, obrigado. Porque o apego a esta vida é muito maior. Nós estamos com os irmãos que vão servir este ano, lá na reunião. E nós estamos conversando um pouco sobre isso. Sabe quais são os principais motivos das pessoas não servirem a Deus? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas quer saber? Eu vou ter que abrir mão de... E é sempre assim. É porque no fundo, a gente não tem fé suficiente do valor que aquilo ocupa na nossa vida. A gente não tem fé suficiente para acreditar que realmente Deus honra e que aquilo importa mais ao ponto de abrir um espaço na nossa agenda. No fundo, a gente não acredita. A gente não reconhece o valor disso e a gente é apegado, não quer abrir mão. Porque a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais descanso, a gente quer mais conforto, a gente quer mais lazer, mais tempo sozinho, mais tempo, mas a gente não está com coragem de verdade de reconhecer isso. E é por isso que a gente diz para Deus: hoje não, obrigado. Hoje não. Mas o principal motivo de desprezar, de rejeitar os convites de Deus, aquilo que Jesus tem oferecido para nós, tanto o chamado, tanto as ofertas de cura, de transformação, de libertação, de paz plena, de vida plena, é por causa do orgulho. Fala a pessoa que está perto de você assim: orgulho. Fala aí para alguém: orgulho. Esse é o principal motivo. Sabe por que a gente diz hoje não, obrigado, Deus? Porque a gente não quer reconhecer fraqueza. Porque a gente não quer reconhecer que precisa. A pergunta é, eu tenho um desafio aqui para vocês, não precisam nem, eu já sei a resposta. Se eu pedir agora, olha, quem agora está com um problema gravíssimo financeiro, gravíssimo mesmo, você está desesperado por dinheiro, você precisa resolver um problema grave, você está com desespero financeiro, fala, vem aqui à frente que nós vamos orar, eu tenho certeza que uma minoria, se houvesse alguém, viria. Porque a maioria que mesmo que tivesse num desespero, num problema, tem vergonha de demonstrar para os outros que está. Se eu falasse, quem está com o casamento aqui, só como exemplo, quem está com o casamento por um fio, quase separando, vem aqui que nós queremos orar aqui à frente. A grande maioria que está com problema, se há mais de um, não viria. Porque a gente tem um orgulho. O orgulho é aquilo que faz a gente dizer o tempo todo: Deus, não, obrigado. É o orgulho que te impede de pedir ajuda e aconselhamento para alguém que poderia te ajudar. É o orgulho que te impede de reconhecer: olha, eu preciso mais de Deus. É o orgulho que te impede de aceitar os convites de Deus que Ele tem feito na sua vida, seja num apelo, num culto, seja naquilo que Ele tem falado ao seu coração durante a semana, seja aquilo que Ele tem usado pessoas para te mostrar, para te mostrar, dizendo que você precisa. É o orgulho que faz: não, hoje não. É o orgulho. O que te impede de amanhã tomar uma decisão e mudar de vida, e começar a reconhecer que você precisa da graça de Deus, de ser transformado na área X, na área Y, na área Z, é orgulho. Olha
que diz a palavra de Deus em João capítulo 6, e eu vou pincelar alguns versículos para que você entenda o contexto, mas especialmente a principal mensagem. Jesus está diante de uma multidão, e ele prega um discurso um pouco duro para eles, dizendo algo que ele não explicou. Ele disse: olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este é o que tem parte comigo e tal. E eles não entenderam muito. Eles falaram: meu Deus, que mensagem estranha. Vamos ler juntos. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele pode dizer, desci do céu? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, preste atenção, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, por causa do orgulho. Naamã, um oficial renomado, cheio de grana, com cargo altíssimo no seu governo, está com lepra. Não tem cura para lepra. Nós estamos vivendo a realidade em que lepra não tem cura. E ele tem uma escravinha em casa. Tem lá uma serva que era hebreia, que era uma judia, uma moça israelita. E ela fala: olha, na minha terra tem um homem de Deus que curaria esse negócio aí. Ele ouve, e eu fico imaginando como deve ter sido essa conversa. Eu imagino a mulher de Naamã: ô Naamã, por que você não vai lá tentar? Eu vou lá para Israel? Eu não. Vai lá. Tá bom, eu vou. E ele vai. Quando ele chega em Israel, ele acha, porque ele não pegou os relatos muito bem, ele não entendeu muito bem o que a moça disse, ou talvez ela não explicou, ele vai e procura o rei de Israel. Quando ele procura o rei de Israel, o rei fica louco, ele fala: você tá de sacanagem comigo, rapaz. Como é que você acha que eu tenho o poder de curar alguém? Você quer, na verdade, uma desculpa para a gente guerrear. Ele fala: não, me falaram que há um homem de Deus aqui em Israel, e eu quero cura. Eu falei: não. E ele ia voltando embora sem saber o que fazer, até que alguém fica sabendo e fala: olha, é Eliseu, vá lá. E aí o que acontece? Naamã procura o profeta, o homem de Deus. E quando ele chega com toda a pompa, com os cavalos, e com toda a carruagem, com trombeta real, e Naamã lá, todo leproso, mas na pompa, ele esperava que alguém saísse de casa. Ninguém sai. Alô, alguém? De repente vem um molequinho, um moço. Opa, bom, eu vim falar com o homem de Deus aí. Ele está lá dentro. Sim, mas não vai me receber? Não vai dar. Mas ele falou que é para você mergulhar no rio 7 vezes. O quê? Mas que insulto! Como é que esse cara não sai para me receber? Eu, Naamã, oficial. Falou para você ir no rio lá, mergulhar 7 vezes, vai dar certo. Você vai ser curado. Eu vou embora, aqui eu não sou, eu sou tratado como um qualquer. Ele volta, pega a carruagem, pega os cavalos. E os servos dele, na volta, falam: meu senhor, ele pediu para dar uns mergulhinhos. Se te pedisse coisa mais difícil, você não faria pela cura? O que é um bom conselho, né? Naamã voltou e se humilhou. Mas Naamã poderia não voltar, porque ele perderia aquela oportunidade, dizendo hoje não, obrigado, porque o seu orgulho estava falando mais alto. A maioria das vezes em que Deus se apresenta diante de você, te dando a oportunidade de ter a sua vida transformada em alguma área, essa oportunidade de alguma forma vai confrontar o teu orgulho. E ceder ao orgulho vai fazer você dizer: hoje não, obrigado. Eu preciso dizer a você que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração o que é que ele pode fazer pela sua vida. O Espírito Santo tem falado com algumas pessoas aqui, dizendo: olha, eu sou capaz de restaurar toda a sua emoção, trazer cura para essa raiz de amargura,
trazer cura finalmente para esse sentimento de rejeição, de opressão que ocupa o teu coração, que tem te aprisionado numa vida medíocre, amargurada, triste, depressiva. Mas você sempre me diz hoje não, obrigado. O Espírito Santo tem falado aos corações aqui hoje, olha, se você procurar a mim, eu estou disposto a liberar as portas do céu sobre sua vida, a provisão sobre a sua vida. Mas você vai ter que vir a mim e procurar e clamar essa misericórdia, reconhecendo que você precisa. E talvez você está aqui hoje ouvindo isso, o Espírito Santo já está falando no seu coração. E aí mesmo no seu coração você está dizendo, hoje não, obrigado. Está igual o faraó, com rã até o ouvido, dizendo amanhã. Tem gente aqui que está com a rã da família, entrando aqui pelo sovaco, a rã da escassez financeira, sabe, dos problemas de administração, com os problemas conjugais, a rã do problema conjugal está entrando no ouvido, está entrando na tua boca, está fazendo uma bagunça. E mesmo assim, diante de um Moisés aqui, representado pelo Espírito Santo, dizendo, olha, quando é que você quer que essas rãs vão embora? Talvez alguns de vocês digam, amanhã. O que é que hoje Deus está te convidando e te ofertando, claramente dizendo, olha, eu quero fazer isso na sua vida, eu quero transformar isso na sua casa, eu quero transformar isso em você. Quero chamar aqui o Gustavo, o pessoal da música, nós vamos cantar. O que é que Deus tem falado? E você tem dito, hoje não, obrigado. Qual é o convite que Deus faz para você hoje? Até quando você vai continuar vivendo mediocridade espiritual? Até quando você vai continuar suportando essa apatia na tua vida com Deus? Até quando você vai continuar cedendo ao medo? Quantas vezes a gente perde oportunidades de Deus na nossa vida por medo? Quantas vezes a gente perde oportunidade de Deus na nossa vida por pensar o que os outros vão pensar, por ficar com isso na cabeça? Quantas vezes a gente perde oportunidade de Deus na vida por egoísmo, por orgulho, por ser apegado? E Deus está dizendo, olha, desapega, abre seu coração, eu quero fazer algo na sua família, eu quero fazer algo no seu coração, eu quero fazer algo na sua vida. E a gente diz, hoje não, obrigado. Eu tenho um convite da parte de Deus para todos aqui. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim trazer cura aos doentes, libertação aos cativos, perdão de pecados aos pecadores. Jesus está aqui dizendo aqui, hoje para mim e para você, você pode ter hoje vida plena, se estiver disposto a atender o convite de Deus, para que Ele seja Senhor da sua vida. Qual é o convite que Deus faz a mim e a você? Eu quero governar sobre você, eu quero ser Senhor do seu coração, eu quero que eu tenha um valor muito mais estimado do que qualquer coisa na sua vida, que o dinheiro não tenha mais valor do que a mim, do que a tua família não tenha mais valor do que a mim, os teus sonhos, os teus planos não tenha mais valor do que eu. Quando eu ocupar esse lugar no teu coração, é porque você realmente disse, hoje sim, obrigado. Hoje é dia de dizer sim, sim Senhor, sim, sim seja Senhor da minha vida. E engane-se aqueles que pensam que essa mensagem é mensagem evangelística. Essa mensagem é para muitos de nós que acham ou que são filhos de Deus, mas que para outras várias áreas da vida têm dito, Deus, hoje não, obrigado. Jesus está dizendo, eu quero ser Senhor do seu dinheiro. Não, hoje não. É só me ajuda aqui no casamento, na vida espiritual, mas não mexe no meu dinheiro não, que eu cuido, eu sei fazer. Eu sei fazer. E fala hoje não, obrigado. Às vezes você diz, não, eu vou na igreja, eu sou cristão, está tudo certo, mas o teu casamento está definhando, e você sabe por quê, e Deus está dizendo, olha, eu quero entrar aí, eu quero ser Senhor dessa área. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar obedecer minha palavra, você vai precisar de conselho. Aí a gente diz o quê? Não, hoje obrigado. Quem sabe um dia a gente marca. Quantas vezes eu, como pastor, converso com as pessoas e elas acabam compartilhando algum problema, eu falo, viu, vamos marcar essa semana para a gente conversar, ver a palavra de Deus, abrir os princípios. Ah, sim, beleza, pastor, a gente conversa. Aí eu falo, ué, mas você não estava desesperado? Mas eu sei o que é que aconteceu.
As 3 barreiras espirituais da procrastinação. Quais são? Não valorizar, não dar o devido valor àquilo que é ofertado. Apego extremo ao material. E terceiro, principal, orgulho. A gente não quer reconhecer que precisa. A gente não quer dizer, olha, sim, eu preciso. Eu quero orar com você. Quantos entenderam o que Deus disse ao seu coração aqui hoje? Amém. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você.